Pessoal, vamos lá. A aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, né, um apanhado de algumas questões principais que vocês têm que saber para fazer a prova, que vai ser na próxima semana, tá ok? Então eu coloquei aqui 7 questões para vocês, para ficar bem fixado, né, a matéria, né, que vai ser cobrada. A primeira questão vem perguntando para vocês qual, né, é o que são na verdade projeção, né? Projeção o quê? Cartográfica, tá ok? Então, toda projeção cartográfica é um tipo de traçado, né, no caso linhas, numa superfície plana, destinada à representação principalmente dos paralelos, né, de latitude e também dos meridianos de longitude da Terra, tá ok? Já a segunda questão vem perguntando quais os tipos de projeções, né, e quais as características de cada uma delas. Então, vocês têm que saber as principais projeções, né, as mais conhecidas, é a cilíndrica, né, da qual você, como o nome já diz, é no caso como fosse um cilindro, né, no caso, é basicamente feito no globo, onde você enrola, no caso um papel, uma cartolina no globo e um cilindro e o papel, né, no caso em torno desse globo. Aí você vai ter, no caso, as áreas, né, no caso mais tangenciadas, no caso encostando, né, no caso próximo à linha do Equador, vai ter no caso uma representação mais fidedigna, né, mais real. E quanto mais no caso se for distanciando da linha do Equador, mais próximo aos polos, né, vai haver, né, uma maior distorção. Né? Então a primeira projeção seria a projeção cilíndrica. Já depois nós temos também a projeção cônica, como o nome também já diz, né? Como fosse um cone. Você vai pegar como pegasse, no caso, um papel, né? Enrolasse em forma de cilindro, né? No caso, aquele tipo de um chapéuzinho de festa, um cone mesmo, né? Na verdade. Então, no caso, os meridianos vão ser em linhas retas e os paralelos seriam, no caso, semicircunferências, tá ok? E no caso, né, utiliza para representar as áreas, né, temperadas do hemisfério, tanto norte como também do sul. Já a projeção azimutal, você colocaria uma folha no globo, né? Geralmente, no caso, eles utilizam mais para as áreas dos polos, né? Mas pode ser qualquer outra área também no caso do globo, ok? Onde, no caso próximo, né? No caso essa área central, há pouca distorção e as áreas mais periféricas, ou seja, um pouco mais distantes, já fica uma forma distorcida da realidade, tá ok? O outro tipo de, no caso também de projeção que é muito cobrado em vestibular, em provas, seria no caso para diferenciar a projeção de Mercator e a de Peter. Né? É muito cobrado esses dois tipos de projeção. Então vocês têm que lembrar que a projeção de Mercator é uma projeção, né, que foi para ajudar os navegantes, né, lá na época das grandes navegações. Tá ok? Então a projeção de Mercator é um cilindro conforme que mantém as formas, né? No caso dos paralelos e meridianos formando um grau formando um grau, né, de 90, né, 90 graus, vamos dizer assim. Tá ok? É uma projeção eurocêntrica, ou seja, no caso, né, a Europa fica no centro do mapa. Tá ok? É uma projeção que favorece, no caso, os europeus. Né? Tanto que no caso a gente pode ver uma distorção muito grande para a Groenlândia, que a Groenlândia ela fica no caso às vezes 8 vezes maiores do que a América do Sul, tá ok? Já a projeção de Peter, no caso é uma projeção cilíndrica equivalente. Equivalente por quê? Distorce as formas, mas mantém as áreas. Né? Já nesse tipo de projeção não favorece já a Europa e sim aos países de terceiro mundo ou desenvolvimento, né? Dando uma valorização a essa área. Já nesse tipo de projeção a Groenlândia ela fica bem menor, tá ok? Então no caso as formas, né, mantém-se no caso as áreas e as formas elas ficam um pouco distorcidas, tá ok? Mas é bom vocês saberem também, né, que tipo assim, todo tipo de mapa, ele vai, no caso, privilegiar, né, o que for mais conveniente, tá ok? Para, no caso, o estudo.
Aí aqui a gente pergunta, né, quais são os tipos de escala? Né, há dois tipos de escala principais, que é a gráfica e a numérica, tá ok? Tem um vídeo também que vai ser colocado lá no Classe 1, que vem explicando, né, basicamente quais são, né, no caso, esses dois tipos de escala, tá ok? O outro tipo de pergunta aqui, a número 5, pede para descrever o que é a curva de nível. Né? Curva de nível são linhas imaginárias que se unem em todos os pontos, né? No caso de forma igual. Seria a altitude da região de um terreno, ok? Então, por exemplo, né, a curva de nível ela tem um marco zero no nível do mar, tá ok? Quanto mais for subindo, né, maior vai ser, no caso, a curva de nível, a altitude. Né, e essas linhas imaginárias elas vão se unindo. Então, a cada de 100 em 100 metros, vamos dizer assim, né, basicamente faz esse tipo de contagem, tá ok? Mas elas têm que fazer um tipo de curva, uma linha, né, no caso, se unirem para medir a altitude do local, tá ok? No terreno. Aí a gente vem perguntando também qual a importância da aerofotogrametria, né, para a cartografia. Né? Qual é então a importância da fotografia para a cartografia? A importância principal é que através, no caso dessas fotografias, foi necessário para a cartografia, né, se modernizar, né, fazer fotografias da área e assim a gente ter, no caso, uma representação mais fidedigna da área. Né? Então foi usado, no caso, primeiramente balões e depois, com o advento, né, no caso das, vamos dizer assim, naves, né, dos aviões, né, foi possível, né, mapear o local mais fidedigno. Hoje em dia já utiliza drones, né, coisas do tipo, e até mesmo no caso agora os satélites já são possíveis também para fotografar a área, né, de cima, vamos dizer assim, e ter uma representação mais fidedigna. Tá ok? A número 7 vem perguntando também, né, qual a importância dos satélites no nosso dia a dia. Quais são a importância do satélite, né? No caso fundamental hoje em dia, a gente não consegue, né, viver sem, no caso, tecnologia, que seria no caso telefone, né, que são também através de satélite que ajuda essa comunicação, né, TV por assinatura, que tem, no caso, ter uma antena, né, que capta, no caso, esse sinal transmitido por satélite, GPS também, né, tudo isso, no caso, é possível através dos satélites. Sem, no caso, essa tecnologia, hoje em dia a gente não teria, né, no caso, essa modernidade toda e essa facilidade em nosso dia a dia, tá ok? Então, no caso, essa é uma pequena, né, no caso, revisão, para vocês saberem, né, o que precisa ser, no caso, entendido, né, para realizar a prova, tá ok? Qualquer dúvida, no caso, só me chamar, no caso, no WhatsApp ou no e-mail, tá ok? Para tirar a dúvida, ok? Aguardo também que vocês enviem esse trabalho para o meu e-mail, para a gente poder, no caso, né, ver o que vocês estão realmente um pouco melhor, um pouco ruim, né, para a gente fixar um pouco mais esse tema, tá ok? Que é necessário para vocês saberem, né, para o resto da vida de vocês, ok? Obrigado.